Olá, paz seja convosco. Bem-vindos ao capítulo 2, a história da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma denominação que tem impactado vidas e comunidades ao redor do mundo. Fundada por Aimee Semple McPherson, essa igreja nasceu de um fervor missionário e de um chamado divino que ressoou profundamente em seus fundadores. Aimee, uma mulher de fé inabalável, enfrentou desafios significativos ao longo de sua vida, mas nunca hesitou em seguir o caminho que Deus traçou para ela. Sua história nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Nestes encontros, vamos explorar a rica história da Igreja do Evangelho Quadrangular, desde suas origens nos Estados Unidos até sua expansão global. Veremos como a dedicação e a visão de Aimee e de muitos outros líderes ao longo dos anos foram fundamentais para a disseminação do Evangelho. Além disso, abordaremos os projetos missionários que a Igreja tem desenvolvido tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Que possamos nos inspirar na coragem e na determinação de Aimee e nos comprometer a viver e compartilhar a mensagem de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Boa aula! A história de uma igreja é essencial para compreender sua identidade, propósito e missão. O Evangelho Quadrangular, fundado nos Estados Unidos, passou por um processo de crescimento que ultrapassou fronteiras, alcançando o Brasil e mais de 140 países. Este estudo propõe uma reflexão sobre a oportunidade de se conhecer como, quando e por quem a igreja foi criada. Isso permite que seus membros tenham uma compreensão mais profunda de sua fé, raízes e objetivos. Ao analisar a trajetória da Igreja Quadrangular, que se destaca pela sua atuação global, os membros podem valorizar os esforços missionários que enfrentaram desafios e obstáculos para que o Evangelho de Cristo fosse levado a diversas culturas. Neste capítulo será possível explorar a vida da fundadora e dos missionários que trabalharam incansavelmente para expandir essa denominação, muitas vezes com sacrifícios pessoais. A determinação e fé desses pioneiros servem de inspiração para todos que compartilham o mesmo objetivo de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Desde sua fundação, a Igreja do Evangelho Quadrangular cresceu de forma notável e atualmente está presente em mais de 140 países. Esse crescimento não aconteceu sem desafios, mas foi marcado por muita fé e perseverança. O compromisso da Igreja com a missão de pregar o Evangelho a todas as nações reflete sua obediência ao mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as etnias. Ao longo de sua história, missionários deixaram suas casas e enfrentaram perigos, dificuldades e até a morte para levar a mensagem de Cristo a locais distantes. Esse esforço coletivo foi sustentado pela graça de Deus, que abriu portas e capacitou seus servos a superarem os obstáculos. Hoje, essa igreja continua a impactar vidas, sendo reconhecida por seu compromisso em pregar a mensagem de salvação. E esta expansão global só foi possível graças à coragem e dedicação de muitos, e é um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho que transcende barreiras culturais e geográficas. A fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma mulher de coragem e fé inabalável, enfrentou diversos obstáculos em sua jornada. Desde perdas pessoais até perseguições, sua trajetória não foi fácil, mas foi marcada por uma firme convicção em seu chamado. Mesmo diante das adversidades, ela não desistiu de seu propósito santo, levar o Evangelho a todas as pessoas. Sua persistência foi motivada por uma fé profunda no poder de Deus e em sua missão.
Cada perda e cada perseguição serviram para fortalecer sua determinação em seguir adiante. A fundadora se tornou um exemplo para muitos, mostrando que o compromisso com Deus e com sua obra exige perseverança, coragem e muitas vezes sacrifícios. Sua história é uma fonte de inspiração para todos que, como ela, enfrentam dificuldades no caminho de cumprir o chamado de Deus. Ao estudarmos sua vida e obra, somos lembrados de que, apesar das lutas, Deus sustenta e guia aqueles que o servem com um coração puro e dedicado. O legado deixado pela fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular é uma poderosa lição de persistência e fé. Sua vida demonstra que o caminho da obediência a Deus é repleto de desafios, mas que a graça divina nos capacita a superá-los. Através de sua dedicação, muitas portas foram abertas para a expansão do Evangelho e seu impacto continua a ser sentido até hoje. Sua história nos ensina que aqueles que confiam em Deus e perseveram em sua obra são usados de maneira extraordinária para transformar vidas. O testemunho dessa mulher corajosa não apenas marcou o início de uma denominação, mas também inspirou líderes, missionários e membros a seguir em frente, independentemente dos obstáculos. A persistência em meio às dificuldades, a fé inabalável em tempos de crise e o compromisso com a missão de Deus são características que moldaram sua jornada. Este legado permanece vivo, incentivando cristãos ao redor do mundo a não desistirem, sabendo que o resultado final é uma colheita abundante de almas para o reino de Deus. Tópico 1. Irmã Aimee e sua obra. Nascimento de Aimee Kennedy. Aimee Kennedy nasceu em 9 de outubro de 1890 em uma pequena fazenda localizada em Ingersoll, Ontário, Canadá. Como única filha de James e Minnie Kennedy, sua infância foi marcada pelo ambiente rural e pelas tradições familiares. Desde pequena, Aimee foi cercada por uma atmosfera de simplicidade e fé, características que moldaram sua personalidade e seu caráter. Seu lar, embora despretensioso, proporcionou uma base para o desenvolvimento de seus valores e crenças. Aimee cresceu participando das atividades da Igreja Metodista, onde começou a se envolver e a descobrir a importância da espiritualidade. No entanto, essa jornada espiritual não seria linear. Ao longo de sua adolescência, Aimee enfrentaria desafios significativos em sua vida de fé, que a levaria a um afastamento temporário de Deus. Esses momentos de dúvida e questionamento criaram um espaço para que ela buscasse uma resposta mais profunda sobre sua fé e sua relação com Deus. Assim, a história de Aimee Kennedy inicia-se com uma base simples, mas logo se desenvolverá em uma jornada transformadora que a levará a um encontro profundo e significativo com o Senhor. Durante sua adolescência, Aimee Kennedy começou a se afastar da fé cristã, que havia sido a base de sua infância. Como muitos jovens, ela se sentiu atraída por atividades contemporâneas como cinema, patinação no gelo, bailes e romances que a afastaram do caminho da espiritualidade. Esse novo estilo de vida, repleto de diversões e distrações, começou a moldar sua identidade de uma maneira que se afastava de sua educação cristã. A introdução à teoria da evolução de Charles Darwin foi um marco significativo em sua vida, provocando uma profunda reflexão e questionamento sobre suas crenças. Esse novo conhecimento desafiou suas convicções, levando-o a duvidar da existência de Deus e afastar-se ainda mais da igreja. Aimee vivia momentos de grande angústia, não apenas por suas próprias incertezas, mas também por perceber a tristeza que sua descrença causava em sua mãe. Essa luta interna resultou em um intenso
conflito espiritual onde a dúvida e a busca por respostas coexistiam. Este período de afastamento da fé plantou as sementes para uma futura busca espiritual que acabaria por levar de volta a Deus de maneira poderosa e transformadora. Em um momento crítico de sua adolescência, Aimee Kennedy, cercada por incertezas espirituais e conflitos internos, tomou a decisão de buscar uma resposta de Deus. Aos 17 anos, após um período de dúvida intensa, Aimee ajoelhou-se em um quarto e clamou com sinceridade: Ó Deus, se há um Deus, revele-se a mim. Esse apelo fervoroso foi uma expressão genuína de sua frustração e anseio por uma conexão espiritual real. Aimee estava determinada a sair do marasmo emocional que a afligia. Esse clamor por ajuda foi mais do que uma simples oração, foi um ponto de virada em sua vida espiritual. Sua busca por uma revelação divina não demoraria a ser atendida. No dia seguinte, ao caminhar com seu pai pelo centro da cidade, uma placa anunciando cultos de avivamento pentecostal chamou sua atenção. Esse convite inesperado para um culto seria o catalisador que a levaria a um reencontro significativo com Deus. Aimee estava prestes a entrar em uma jornada que a levaria a redescobrir sua fé e experimentar uma transformação espiritual profunda, respondendo ao seu clamor com uma conexão com o divino. O chamado de Aimee Kennedy para o avivamento espiritual começou a se concretizar durante um culto que ela assistiu, conduzido por Robert Semple. Inicialmente, Aimee foi ao culto com um coração dividido, ainda cética e temerosa de que encontraria algo ridículo. No entanto, ao ouvir a mensagem de Robert, baseado em Atos 2.38, ela foi profundamente tocada. Robert falava com uma autoridade que emanava do Espírito Santo, abordando a necessidade de arrependimento e o batismo no Espírito. À medida que a mensagem avançava, Aimee sentiu que a pregação penetrava em sua alma, revelando verdades que ela não queria encarar. Quando Robert começou a falar em línguas, ela estendeu os braços em direção a Aimee como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Naquele momento, Aimee sentiu a verdade de sua condição. Ela era uma pecadora em necessidade urgente de salvação. Esse encontro poderoso e a revelação da mensagem de arrependimento foram decisivos para a jornada espiritual de Aimee. Ela começou a compreender a profundidade do amor de Deus e sua urgência em transformar sua vida. Depois do impacto da pregação de Robert Semple, Aimee Kennedy se viu em um intenso conflito interno. Ela sabe que Deus havia revelado a verdade sobre sua vida e seus pecados, mas resistiu a essa revelação. No entanto, 3 dias depois, enquanto voltava da escola em um trenó, Aimee não conseguiu mais suportar a pressão que sentia. Em um momento de profunda sinceridade e arrependimento, ela clamou a Deus: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecadora. Naquele exato momento, algo extraordinário aconteceu. Aimee sentiu o peso dos seus pecados sendo removido e uma alegria indescritível tomou conta do seu coração. Essa experiência de libertação foi um marco em sua vida, resultando em uma conversão completa e transformadora. Como o desejo de se desapegar de que não refletia a sua nova vida em Cristo, Aimee decidiu queimar seus discos de jazz, romances e sapatos de baile, simbolizando sua determinação em seguir um novo caminho. A partir desse momento, Aimee prometeu dedicar sua vida a louvor e adoração, fazendo da Bíblia seu único livro. Sua jornada de fé foi restaurada e ela se comprometeu a viver totalmente para Deus, refletindo uma transformação genuína. Após sua conversão, Aimee Kennedy sentiu uma onda de euforia espiritual, como se o mundo ao seu redor estivesse repleto de novas possibilidades. No entanto, essa alegria logo deu lugar a uma
sensação inquietante de que algo estava faltando. Durante suas orações, Aimee começou a entender que sua experiência espiritual não deveria ser apenas para ela precisava compartilhar o que havia descoberto. Essa busca pela verdade a levou a mergulhar nos ensinamentos bíblicos, onde descobriu que não bastava apenas crer, mas que era essencial ser revestida com o poder do Espírito Santo. Essa revelação despertou nela um forte desejo de ganhar almas para Cristo. Determinada a conhecer mais sobre o Senhor e seu poder, Aimee se dedicou ao estudo da Palavra de Deus, focando em Atos dos Apóstolos. Assim, ela começou uma nova jornada em busca do entendimento e do poder necessário para cumprir seu chamado divino. O desejo ardente de se aprofundar em sua nova fé, Aimee Kennedy começou a frequentar reuniões de oração na casa de uma irmã que já havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Essa decisão a levou a negligenciar suas obrigações escolares, algo que sua mãe desaprovava. A mãe de Aimee via essas reuniões como atividades de fanatismo e proibiu a filha de participar. No entanto, a determinação de Aimee em buscar uma experiência espiritual mais profunda era mais forte do que qualquer outra restrição. Ela sentia que a presença do Espírito Santo era essencial para a sua missão de compartilhar o Evangelho. Mesmo diante da oposição, Aimee decidiu ir novamente à casa da irmã, onde passou o dia em oração, clamando a Deus por essa experiência transformadora. Sua determinação a levou a momentos intensos de oração e busca, preparando o terreno para uma mudança significativa em sua vida espiritual e em seu chamado. Depois de decidir voltar à casa da irmã na segunda-feira, Aimee Kennedy se viu diante de uma forte tempestade de neve que paralisou todos os trens e fechou as estradas. Essa inesperada interrupção em sua rotina se transformou em uma oportunidade divina. Ao ser forçada a permanecer ali, Aimee dedicou tempo à oração incessante. A jovem se entregou a um período de clamor, sentindo a urgência de receber o batismo com o Espírito Santo. A intensidade de sua busca era tanta que ela quase não comia ou dormia, focando exclusivamente em sua experiência espiritual. Esses dias de oração se tornaram um momento crucial em sua jornada de fé. Aimee sentia que estava a um passo de algo extraordinário e sua determinação a impulsionava a continuar buscando a presença de Deus. Esse período de oração fervorosa preparou seu coração para a experiência transformadora que estava por vir. Sábado de manhã, Aimee Kennedy ajoelhou-se sozinha, pedindo com fervor o batismo com o Espírito Santo. Durante essas orações, ela teve uma visão impressionante, um vasto campo de trigo maduro pronto para a colheita. A imagem logo se transformou em rostos humanos e mãos erguidas em adoração. Nesse momento, Aimee sentiu uma forte convicção de que Deus estava chamando-o para uma missão. As palavras, os campos já estão brancos para a ceifa, ressoaram em seu espírito, lembrando-o da urgência de levar o Evangelho aos perdidos. Além disso, Aimee percebeu que o Senhor lhe entregou uma foice de 2 gumes, simbolizando a palavra de Deus, e a advertiu sobre o uso adequado dessa ferramenta. Essa visão não apenas reforçou seu chamado, mas também a instou a aplicar-se fielmente ao trabalho do Senhor, lembrando de que sua missão era coletar os molhos preciosos e fazer a obra de Deus com integridade e dedicação. Na manhã em que Aimee teve visão do campo de trigo, ela também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Esse evento foi um marco crucial para a sua jornada espiritual, proporcionando uma nova dimensão à sua fé. Aimee sentiu a presença do Consolador em sua vida de forma intensa e inabalável, como se um novo poder a tivesse invadido. Nesse momento, ela formou 2 convicções profundas. Primeiro,
que o Espírito Santo tinha entrado em seu coração para permanecer e guiá-la. Segundo, que ela havia sido chamada por Deus para pregar o Evangelho eterno. A experiência de batismo não só a transformou, mas também a preparou para a missão a qual estava sendo chamada. Com essa nova compreensão e a poderosa unção do Espírito Santo, a Aimee estava pronta para embarcar em sua jornada de evangelização, determinada a compartilhar a mensagem de Cristo e a alcançar as almas para o reino de Deus. Essa transformação a capacitava a viver plenamente em obediência à vontade de Deus. Em 22 de agosto de 1908, Aimee Kennedy tornou-se a senhora Robert Semple, dando início a um novo capítulo em sua vida. O casamento com Robert não apenas uniu suas vidas, mas também seus chamados ministeriais. Juntos decidiram trabalhar na evangelização, dedicando-se ao propósito de pregar o Evangelho. Aimee, que já possuía um forte sentimento de chamado de Deus, encontrou em Robert um companheiro espiritual que compartilhava dessa mesma missão. A união deles trouxe grandes felicidades e propósitos alinhados, o que os levou a iniciar um trabalho missionário. Este período marcou o início de um ministério cheio de desafios e milagres. A vida ao lado de Robert solidificou o desejo de Aimee de alcançar almas para Cristo e expandiu ainda mais sua visão ministerial, uma jornada que impactaria muitas pessoas ao longo do tempo. Em meio ao ministério com Robert, Aimee Kennedy enfrentou um sério desafio físico. Sofreu um grave acidente que resultou em uma dolorosa fratura em um dos pés. Durante uma conferência, as dores se tornaram insuportáveis e Aimee decidiu voltar para casa para descansar. Contudo, algo dentro dela a impediu de voltar e participar de uma oração especial ministrada pelo reverendo Durham. Sua obediência a essa direção resultou em um milagre. Ela foi curada completamente. Esse evento não apenas restaurou sua saúde física, mas também abriu seus olhos para um novo aspecto do seu chamado, o ministério de cura divina. Aimee sentiu que Deus a estava direcionando para ser um instrumento de cura para os outros, e ao longo de sua vida ministerial, ela testemunhou inúmeros milagres, tanto em sua própria vida quanto na vida das pessoas para quem orava. Esse episódio foi fundamental para fortalecer sua fé e convicção no poder de Deus em operar curas. Sentindo o forte direcionamento de Deus para servir como missionária na China, Aimee e Robert Semple aceitaram o desafio de participar para um país distante com o intuito de levar o Evangelho. Essa decisão marcou uma fase extremamente significativa no ministério deles. Durante sua estada na China, enfrentaram as duras condições de saúde do local e tanto Aimee quanto Robert contraíram a malária. Infelizmente, Robert, seu esposo e parceiro do ministério, não sobreviveu à doença e faleceu, deixando Aimee desolada e viúva com uma filha recém-nascida. Essa filha, a quem Aimee chamou de Roberta, em homenagem ao pai, tornou-se sua única companhia nesse momento de dor e solidão. A perda foi um golpe devastador para Aimee, que tinha encontrado em Robert não apenas um esposo, mas um companheiro de missão. Apesar da grande tristeza, esse momento fortaleceu sua fé e dependência em Deus, que mesmo em meio à dor, continuava a guiá-lo em sua caminhada espiritual e ministerial. Após retornar aos Estados Unidos, viúva e com uma filha recém-nascida, Aimee Kennedy Semple acabou se casando novamente, dessa vez com o Harold Stewart McPherson. Juntos tiveram um filho chamado Rolf Kennedy McPherson. Contudo, ao focar completamente em sua família e abandonar temporariamente seu chamado ministerial, Aimee começou a experimentar uma inquietação profunda. A voz de Deus continuava a ecoar em seu coração, chamando-a de volta
ao ministério, mas o desejo de manter sua família unida a fazia resistir. Esse conflito interior levou Aimee a um estado de depressão. Sua saúde foi progressivamente se deteriorando à medida que ela enfrentava cirurgias e clamava por cura. Durante esse período de luta interna, ela ouviu repetidamente o questionamento divino: Tu irás, pregarás a palavra? A batalha entre sua vocação e suas responsabilidades familiares tornou-se uma carga emocional que impactou fortemente sua vida, mostrando o custo de resistir ao chamado de Deus. A luta da Aimee entre atender ao chamado de Deus e cuidar de sua família alcançou um ponto culminante enquanto ela estava internada entre a vida e a morte em um hospital. Neste momento crítico, ela novamente ouviu a voz de Deus perguntando: Agora tu irás? Exaurida física e emocionalmente, Aimee finalmente se rendeu ao chamado divino e respondeu com todas as forças: Sim, Senhor, eu irei. Essa simples resposta de obediência desencadeou uma profunda restauração em sua vida. Sua saúde começou a melhorar e, junto com a recuperação física, veio também uma renovação espiritual. Aimee compreendeu que não poderia mais fugir do chamado de Deus e que a plenitude de sua vida só seria alcançada na total obediência à sua vontade. A partir desse ponto, Aimee dedicou-se novamente ao ministério, pregando o evangelho com mais fervor e convicção do que nunca. Sua rendição completa ao propósito de Deus se tornou um ponto de virada e ela não mais hesitou em seguir seu chamado para proclamar a palavra de Deus ao mundo. Aimee Semple McPherson, determinada a continuar seu ministério, iniciou suas campanhas evangelísticas com uma pequena reunião em Mount Forest, Canadá, em 1915. Apesar de uma audiência inicial modesta, sua perseverança e criatividade como convidar pessoas em público e pregar ao ar livre rapidamente transformaram o evento em um sucesso. Em pouco tempo, o local original se tornou insuficiente e ela teve que se mudar para uma área externa. Muitas conversões ocorreram ali, dando início a uma série de campanhas maiores que logo se espalharam por outras cidades. Esses primeiros desafios apenas fortaleceram sua fé e seu compromisso com a evangelização. Após a campanha inicial, Aimee decidiu expandir seu ministério com uma tenda que chamou de Catedral de Lona. Embora a tenda estivesse danificada e cheia de mofo, era aí um grupo de mulheres dedicadas a remendarem e começaram a realizar cultos. Durante um dos cultos, a tenda enfrentou ventos fortes que quase derrubaram. No entanto, Aimee, com fé, ordenou que a tenda permanecesse em pé até o fim da reunião e, de forma milagrosa, isso aconteceu. Foi nesse período que seu ministério de cura divina começou a florescer. Vários milagres aconteceram, atraindo ainda mais pessoas para os seus cultos e resultando em inúmeras conversões. Entre 1915 e 1918, Aimee Semple McPherson viajou extensivamente pela costa atlântica, realizando campanhas evangelísticas em diversas cidades. Com suas tendas de lonas erguidas em diferentes locais, ela atraía multidões onde quer que fosse. Esses eventos eram caracterizados pela intensa manifestação de milagres e curas divinas que consolidaram sua reputação como uma poderosa pregadora e ministério de cura. A cada cidade que passava, mais pessoas se reuniam, maravilhadas pelas curas e transformações que ocorriam durante seus cultos. Muitos testemunharam curas de doenças graves e incapacitadas, levando milhares de pessoas à conversão e aceitação de Cristo como Salvador. Uma ocasião dramática, enquanto Aimee preparava-se para pregar em um prédio mal iluminado, uma lâmpada de querosene explodiu, queimando gravemente seu rosto. Testemunhas ficaram em choque
e um cético entre o público declarou que o culto seria cancelado devido aos ferimentos da pregadora. No entanto, Aimee, com grande fé, levantou-se e iniciou o culto louvando a Deus. Enquanto ela erguia suas mãos e continuava a louvar e agradecer a Deus, algo surpreendente aconteceu. Suas feridas começaram a desaparecer diante dos olhos de todos os presentes. Antes do fim do culto, sua pele estava completamente restaurada. Esse evento foi um testemunho poderoso do poder de cura divina e fortaleceu ainda mais sua missão evangelística. Aimee, sempre inovadora, em junho de 1917 lançou a revista Bridal Call. Seu objetivo era usar esse meio de comunicação para divulgar suas campanhas evangelísticas, compartilhar sermões, testemunhos, poesias e artigos relacionados aos milagres que testemunhava durante suas viagens. Inicialmente uma publicação simples, a revista rapidamente ganhou popularidade, expandindo para uma edição mensal com 16 páginas. Seu impacto foi tão significativo que a revista continua sendo publicada até os dias atuais, agora sob o nome de Foursquare World Advance, com uma tiragem de cerca de 50 mil exemplares. O sucesso dessa publicação ajudou a expandir o alcance de seu ministério, alcançando pessoas de diferentes partes do mundo e consolidando sua posição como uma líder espiritual influente. Em 1918, Aimee deu início a uma série de viagens transcontinentais pelos Estados Unidos. Ela viajava em um carro pintado com letras douradas com a frase "Carro do Evangelho" e "Jesus voltará, prepare-se". Durante essas viagens, ela percorreu mais de 6.400 quilômetros, pregando o Evangelho, curando os enfermos e libertando os oprimidos. Acompanhada por sua mãe, seus filhos e sua secretária, Aimee enfrentou desafios significativos ao longo da caminhada, incluindo condições climáticas adversas e obstáculos logísticos. Um exemplo notável ocorreu em Tulsa, Oklahoma, onde todas as igrejas haviam sido fechadas devido a uma epidemia de gripe. No entanto, seguindo a orientação de Deus, ela continuou sua jornada e, ao chegar, encontrou as igrejas reabertas. Esses esforços evangelísticos, realizados entre 1918 e 1923, transformaram a vida de milhares de pessoas, consolidando sua reputação como uma evangelista incansável e determinada. O Ministério Internacional de Aimee Semple McPherson começou em 1922 com uma campanha evangelística na Austrália, marcando o início de sua missão global. Ao longo dos anos, Aimee expandiu sua pregação para outros países, levando a mensagem de salvação, cura divina e batismo com o Espírito Santo para milhares de pessoas em várias nações. Sua paixão pelas almas e sua fé inabalável a impulsionaram a viajar pelo mundo, alcançando multidões e transformando vidas. Em todas as suas campanhas, Aimee dedicava tempo para ministrar o batismo com o Espírito Santo, acreditando que esse era o poder que capacitava os novos convertidos a vencerem desafios espirituais e permanecerem firmes na fé. O impacto de seu ministério foi profundo, resultando em grandes números de conversões e curas miraculosas, além de um número crescente de seguidores dedicados a continuar seu trabalho evangelístico. A visão de Ezequiel é um ponto de partida crucial na narrativa de Aimee Semple McPherson. Em uma de suas campanhas em Oakland, Califórnia, ele utilizou Ezequiel capítulo 1, dos versículos 1 a 28, como base para a sua pregação. A visão retrata um ser de 4 rostos, que caminha sempre em direção ao rosto que melhor se adapta à necessidade humana. Isso revela a dinâmica do ministério de Jesus e como ele se adapta às circunstâncias da vida das pessoas.
Aimee ficou profundamente tocada por essa revelação e naquele momento sentiu que uma nova igreja estava sendo formada, diretamente do coração de Deus. Essa nova comunidade não surgiu de divisões, mas sim de uma missão divina. Com uma multidão reunida, ela experimentou um transbordar de glória, levando-a a criar a mensagem quadrangular que se tornaria um pilar de sua fé e ministério. De um homem é uma representação poderosa do plano redentor de Deus. A Bíblia nos orienta que foi através de um homem que o pecado entrou no mundo, mas Deus escolheu outro homem, Jesus, para trazer redenção. Este Jesus, puro e sem pecado, é comparado ao cordeiro sacrificado que deveria ser sem mancha. A escolha de Deus de enviar seu filho na forma humana ressalta a importância da encarnação. Ao se tornar homem, Jesus se identificou plenamente com nossa condição, permitindo que a salvação fosse uma realidade para todos. Esse rosto simboliza a esperança e reconciliação, lembrando-nos de que, através de Jesus, temos acesso ao perdão e à vida eterna. Ele é o nosso mediador, aquele que nos entende e nos acolhe, oferecendo um caminho de restauração e propósito. O rosto de leão, na visão de Ezequiel, representa a força e a autoridade de Jesus. Este símbolo é essencial, pois nos lembra que Jesus não é apenas um Salvador, mas também o Rei dos Reis, revestido com o poder do Espírito Santo. Quando ele ascendeu, enviou o Espírito para habitar nos crentes, fornecendo a força necessária para vencer as hostes malignas e realizar as obras que ele mesmo fez. Sem esse poder, os seguidores de Cristo não teriam capacidade de cumprir a grande comissão. O leão é também um símbolo de coragem e bravura, características que todos os cristãos devem cultivar ao enfrentar desafios na vida e no ministério. Assim, ao nos apropriarmos do poder do Espírito Santo, somos capacitados para viver de maneira vitoriosa, proclamando o Evangelho e impactando o mundo ao nosso redor. O rosto de águia, na visão de Ezequiel, evoca a majestade e a soberania de Jesus. A águia, conhecida por sua capacidade de renovação, simboliza a ressurreição de Cristo e a promessa de sua volta gloriosa. Jesus não apenas venceu a morte, mas também nos oferece uma vida nova, assim como a águia renova suas penas. Cristo nos renova espiritualmente, capacitando-nos a viver de forma íntegra e corajosa. A esperança de sua segunda vinda é um dos pilares da fé cristã, e a imagem da águia nos lembra que, em meio às dificuldades, podemos olhar para o alto e esperar com expectativa a sua volta. O retorno de Jesus é uma promessa que nos dá segurança e encorajamento, pois sabemos que ele voltará para buscar a sua igreja, trazendo consigo a plena redenção e a restauração de todas as coisas. O rosto de boi, presente na visão de Ezequiel, é um poderoso símbolo do ministério servil de Jesus. Este animal forte e capaz de carregar grandes fardos representa a disposição de Cristo para assumir nossas dores e fardos. Jesus veio ao mundo para servir, não para ser servido, e isso se manifesta em seu ministério de cura e libertação. Ele nos oferece alívio em meio ao sofrimento, mostrando compaixão por aqueles que estão oprimidos e enfermos. O boi, como símbolo de força e serviço, também nos convida a seguir o exemplo de Cristo, assumindo uma postura de humildade e serviço aos outros. Aimee Semple McPherson experimentou um momento de gloriosa revelação ao compreender essa mensagem que culmina na formação da mensagem quadrangular. Essa nova igreja nasceu do desejo de compartilhar o amor e a compaixão de Cristo com todos, revelando assim o verdadeiro caráter do Salvador que leva nossos fardos e nossa cura. O fim de um ministério dedicado à obra divina. Aimee Semple McPherson é lembrada por sua devoção incansável à obra de Deus que se manifestou
em sua vida de maneira profunda e sacrificial. Ao longo de seu ministério, ela demonstrou uma paixão contagiante por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, sempre levando a mensagem de que Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará em breve como Rei. Mesmo quando enfrentou graves problemas de saúde, Aimee não permitiu que isso a impedisse de cumprir sua missão. Seu coração estava voltado para a salvação das almas, e ela continuou pregando com fervor, sempre cheia da virtude do Espírito Santo. Para Aimee, estar diante de uma igreja era a maior fonte de alegria, onde ela se sentia plena ao proclamar a verdade de Deus. Sua dedicação ao Evangelho e sua fidelidade à causa de Cristo a tornaram uma figura de grande impacto no movimento evangélico de sua época, servindo como exemplo de compromisso e devoção à missão de espalhar a mensagem do reino de Deus até seus últimos dias de vida. Aimee e sua reflexão sobre o ministério feminino. Apesar de sua significativa contribuição ao movimento evangélico, Aimee refletia frequentemente sobre as limitações que sentia por ser mulher em seu tempo. Ela acreditava que se tivesse nascido homem, poderia ter feito ainda mais pela causa de Cristo. Este pensamento revelava sua profunda autocrítica e o desejo constante de servir a Deus com maior alcance e eficiência. Contudo, é importante ressaltar que, mesmo em meio a essa reflexão, Aimee não permitiu que as limitações culturais da época inibissem sua missão. Seu ministério quebrou barreiras de gênero e mostrou que, independentemente de ser mulher, ela pôde impactar o mundo com suas pregações e alcançar milhares de almas para o reino de Deus. Sua devoção inabalável a Deus é evidenciada por sua incessante entrega à missão e seu reconhecimento de que sempre havia mais a ser feito reflete o seu profundo amor a Deus. Aimee se tornou um exemplo de uma mulher que, apesar das adversidades e das limitações impostas pela sociedade, cumpriu o chamado divino com paixão e fidelidade. O último sermão de Aimee em Auckland. No dia 26 de setembro de 1944, Aimee Semple McPherson, apesar de sua saúde já bastante debilitada, subiu ao púlpito pela última vez para pregar em Auckland, Califórnia. Este foi um momento histórico em seu ministério, pois foi na mesma cidade que, em 22 anos antes, ela recebeu a revelação da mensagem quadrangular que moldaria seu ministério nos anos seguintes. Mesmo com o corpo enfraquecido, Aimee pregou com a mesma paixão e fervor que sempre a caracterizaram. Sua mensagem foi repleta de emoção e a virtude do Espírito Santo era claramente percebida pela multidão que assistia. A pregação, como de costume, proclamava a salvação em Cristo, o batismo no Espírito Santo, a cura divina e a expectativa da segunda vinda de Jesus como Rei. Aimee foi até o limite de suas forças para cumprir o seu chamado e, ao final desse culto, demonstrou mais uma vez seu compromisso inabalável com a causa de Cristo. A grande multidão presente foi tocada profundamente pela mensagem e aquele culto final foi um testemunho do poder e da presença de Deus operando através de sua vida até o último momento de seu ministério terreno. Após concluir o culto em Auckland, no dia 26 de setembro de 1944, Aimee retirou-se para o hotel onde estava hospedado para descansar, encerrando assim um dia memorável em seu ministério. No entanto, o que ninguém sabia era que este seria o seu último descanso terreno. Na manhã seguinte, em 27 de setembro, seu filho, Rolf, a encontrou já sem vida em sua cama, marcando o fim de um ministério que havia transformado inúmeras vidas e impactado o cenário evangélico de forma profunda. Aimee partiu para o descanso eterno, deixando para trás um legado de pregação do evangelho que ressoa até os dias de hoje. Embora sua vida tenha sido marcada por desafios e sacrifícios, sua paixão e dedicação à causa de Cristo nunca vacilaram. Seu ministério terminou, mas as sementes que ela plantou ao longo de sua vida continuaram a crescer e
Sua influência ainda é sentida em igrejas e ministérios em todo o mundo. Aimee Semple McPherson encerrou sua jornada terrena, mas seu trabalho na seara de Deus permanece um exemplo de fé, dedicação e obediência ao chamado divino. O legado de Aimee Semple McPherson continua vivo até os dias de hoje, servindo como uma fonte inesgotável de inspiração e exemplo para todos aqueles que se dedicam à causa de Cristo. Sua vida foi marcada por uma paixão inabalável pelo Evangelho e pela missão de pregar a mensagem de salvação a toda criatura, conforme o mandamento de Jesus em Marcos 16,15. Aimee deixou um impacto duradouro no mundo cristão, não apenas por meio de suas pregações fervorosas e sua habilidade de se conectar com as massas, mas também por seu pioneirismo em quebrar barreiras de gênero e desbravar novas formas de evangelismo. Sua famosa frase, "O sol não se porá sobre a bandeira quadrangular", simboliza sua visão global para o movimento evangelístico, uma visão que transcendeu sua própria vida e que continua a guiar e inspirar gerações de líderes cristãos. Até hoje, seu ministério serve como um lembrete poderoso da importância de perseverar na missão de pregar o Evangelho, independentemente dos desafios que possam surgir. Aimee Semple McPherson deixou um exemplo de dedicação total à obra de Deus, um legado que continuará a influenciar e inspirar os seguidores de Cristo por muitas gerações. Tópico 2. A Igreja nos Estados Unidos. A origem da Igreja do Evangelho Quadrangular remonta a uma revelação que Aimee Semple McPherson recebeu durante uma campanha evangelística em Oakland, Califórnia. Ela percebeu que Deus a chamava para algo maior do que apenas campanhas. Ele a incumbia de fundar movimento que impactaria diversas nações. Aimee obedeceu à visão baseada no livro de Ezequiel e em 1922 fundou a igreja em Los Angeles. A mensagem quadrangular de Jesus como Salvador, batizador no Espírito Santo, médico e rei que voltará, rapidamente se espalhou, alcançando milhares de pessoas. Mesmo após a morte de Aimee, o movimento continuou crescendo. Em 1949, o número de igrejas saltou de 355 para 521 nos Estados Unidos, com a igreja também crescendo internacionalmente, alcançando atualmente presença em 148 países. O trabalho evangelístico inicial deu origem a um ministério global que envolveu homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, arrebanhando milhões de pessoas. Aimee se destacou por sua habilidade evangelística e sua fé inabalável em Deus, deixando um legado que permanece vivo até hoje. Angelus Temple foi um marco na história da Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada por Aimee Semple McPherson em Los Angeles. O templo foi consagrado em 1º de janeiro de 1923, com capacidade para mais de 5.000 pessoas. O Angelus Temple foi projetado para ser um centro de avivamento contínuo. Aimee, conhecida por sua determinação e fé, realizava até 21 cultos semanais, reunindo milhares de pessoas sedentas pela presença de Deus. Nos primeiros 5 meses, mais de 7.000 pessoas aceitaram a Cristo e cerca de 1.200 foram batizadas nas águas. O templo foi rapidamente conhecido como a Igreja do Avivamento Contínuo por causa das frequentes manifestações do Espírito Santo durante os cultos. Aimee não se contentou apenas com a construção do templo. Ela buscou expandir a missão que Deus lhe havia confiado, levando a mensagem de salvação a muito além de suas fronteiras. O Angelus Temple se tornou um farol para o movimento quadrangular e desempenhou um papel fundamental na consolidação da visão evangelística de Aimee, impactando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 1923, com o crescimento do movimento evangelístico, Aimee
percebeu a necessidade de treinar novos líderes para continuar a obra missionária. Foi assim que nasceu o Life Bible College, uma instituição dedicada ao treinamento evangelístico e missionário. Fundado em 1926, o colégio logo se destacou pela qualidade de seu ensino e pelo número crescente de estudantes interessados em se capacitar para levar a mensagem quadrangular ao mundo. Com uma média de 1.000 alunos nos primeiros 5 anos, o Life Bible College se estabeleceu como um centro de formação de líderes comprometidos com a missão de espalhar o Evangelho de Cristo. A AIME viu o colégio como uma extensão de sua visão de evangelização mundial, preparando homens e mulheres para servirem como missionários e pastores. A criação do colégio não apenas consolidou o crescimento da igreja, mas também garantiu que a mensagem do Evangelho quadrangular continuasse a se espalhar mesmo após sua partida. O impacto do Life foi fundamental para o avanço do movimento, estabelecendo uma base sólida para o futuro da igreja. Sempre inovadora, a AIME percebeu que o rádio poderia ser uma ferramenta poderosa para alcançar mais pessoas com mensagem de salvação. Em 1924, ela fundou KFSG, a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos. O nome KFSG, que significa Call for Square Gospel, representava o compromisso da rádio com a divulgação da mensagem quadrangular. Através das ondas de rádio, a AIME pôde alcançar milhares de ouvintes que, de outra forma, talvez nunca tivessem ouvido o Evangelho. A rádio transmitia cultos ao vivo, levando a palavra de Deus diretamente para os lares das pessoas. A visão de AIME de usar a tecnologia de forma estratégica para o evangelismo foi inovadora e abriu caminho para muitas outras igrejas utilizarem os meios de comunicação em massa para espalhar a mensagem de Cristo. A rádio KFSG continua até hoje com uma programação variada de música e pregações e permanece como um legado duradouro da visão de evangelização de AIME. Sua ousadia em utilizar o rádio como um meio de evangelização trouxe um novo nível de alcance à igreja e foi essencial para o crescimento da obra quadrangular. Obras realizadas por AIME Semple McPherson. A AIME não se limitou apenas ao evangelismo por meio de cultos e pregações. Ela também produziu uma vasta quantidade de recursos escritos e musicais que impactaram a vida de muitos. Ela criou a revista Bridal Call, Convite para as Bodas, que era distribuída entre os membros da igreja, além de boletim mensal, Voz, que mantinha os fiéis informados sobre os eventos e ensinamentos da igreja. A AIME também escreveu vários livros sobre as doutrinas da igreja quadrangular, incluindo This is That e A Serviço do Rei. Esses escritos ajudaram a consolidar a base doutrinária da igreja e a disseminar seus ensinamentos por todo o mundo. Além disso, a AIME compôs hinos e óperas, incluindo o hino oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, que se tornou um marco de identidade do movimento. Suas peças teatrais de Natal, como The Little Match Girl e A Estrada para Belém, também desempenharam um papel importante na evangelização de crianças e adultos. A criatividade e o comprometimento de AIME em produzir essas obras demonstraram seu desejo de levar a mensagem de Cristo a todos os aspectos da vida das pessoas, utilizando a arte como uma poderosa ferramenta de evangelização. Com a morte de AIME Semple McPherson, em 1944, seu filho Rolf McPherson assumiu a presidência da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Ele permaneceu na liderança por mais de 4 décadas até 1988, consolidando o legado de sua mãe e expandindo a igreja em novas direções. Sob sua liderança, a igreja continua a crescer e se expandir, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Outros líderes, como o reverendo John R. Holland, assumiram a presidência posteriormente,
mantendo o crescimento e a vitalidade do movimento quadrangular. Em 1999 foi criado o Conselho Mundial Quadrangular, um corpo de líderes internacionais que se reúne para discutir e planejar o futuro da Igreja. Essa iniciativa foi fundamental para fortalecer os laços entre as igrejas quadrangulares ao redor do mundo e garantir que o movimento continue fiel aos seus princípios fundadores. A liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular, desde a época de Aimé até os dias atuais, tem sido marcada por um forte compromisso com a evangelização e o crescimento espiritual. A visão de Aimé de ver o Evangelho alcançando os confins da terra continua viva através do trabalho dedicado desses líderes que têm mantido a Igreja unida e vibrante. A expansão da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular no Caribe reflete um esforço missionário estratégico enfrentando desafios culturais e religiosos em diversas ilhas. Países como Cuba, República Dominicana, Haiti e Jamaica têm sido o foco de iniciativas criativas que envolvem colaboração global. O Caribe é uma região composta por várias ilhas, com uma população de mais de 35 milhões de habitantes, muitos dos quais descendem de imigrantes africanos. A resistência à entrada do Evangelho é significativa, exigindo que a Igreja do Evangelho Quadrangular adote uma abordagem baseada em parcerias com organizações e igrejas locais, além de outras iniciativas globais que reforçam o evangelismo. As alianças construídas permitem que a mensagem de Cristo alcance comunidades fechadas ao Evangelho, superando barreiras socioculturais. A união de forças entre missionários americanos e as igrejas locais tem sido fundamental para fortalecer a presença da Igreja do Evangelho Quadrangular. Essa estratégia mostra que, mesmo em regiões de difícil acesso, o trabalho conjunto e o investimento em relações podem produzir frutos para o reino de Deus. A formação de lideranças locais também é o ponto-chave para garantir o crescimento sustentável da Igreja na região. América Central. Crescimento e ações humanitárias. A Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular tem demonstrado um forte crescimento na América Central, onde está presente em países como Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Desde o envio dos primeiros missionários ao Panamá em 1928, o trabalho da Igreja expandiu significativamente, com mais de 800 igrejas estabelecidas na região. O crescimento da Igreja é amplamente atribuído às ações humanitárias realizadas em resposta a catástrofes naturais que frequentemente afetam esses países. Essas ações têm sido uma poderosa ferramenta de evangelismo, mostrando o amor e a compaixão cristã na prática. A estratégia de crescimento também inclui a formação de lideranças locais, o evangelismo infantil e a troca de experiências entre missionários e líderes. O preparo de líderes fortes e comprometidos com a visão da IEQ tem sido um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da Igreja na região. Outro aspecto importante é o foco na unidade e cooperação entre os missionários, que fortalece as igrejas e garante a continuidade do trabalho missionário. Essas iniciativas em conjunto têm permitido que a IEQ se estabeleça como uma força evangelizadora importante na América Central. O trabalho missionário da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular na África Oriental teve início em 1984 no Quênia. Desde então se expandiu para outros países como Burundi, República Democrática do Congo, Ruanda, Sudão, Tanzânia e Uganda. Uma das estratégias mais eficazes para a expansão do Evangelho na região tem sido o treinamento de pastores através do Instituto Teológico Life Bible College, localizado em Kampala, Uganda. Esse centro de formação prepara líderes para servir em suas comunidades, ajudando a disseminar a mensagem de Cristo em áreas urbanas e rurais. Além do treinamento formal, a IEQ também oferece um programa de formação não formal para
pastores que não possuem escolaridade suficiente para cursar o LIFE. Esse programa, oferecido trimestralmente, capacita líderes locais para ministrar de maneira eficaz, independentemente de suas limitações educacionais. A expansão das congregações na África Oriental é notável, com mais de 460 igrejas estabelecidas formalmente, além de muitas outras em processo de estruturação. Essa abordagem de fortalecimento das lideranças locais tem sido crucial para o crescimento sustentável da igreja na região, garantindo que o evangelho continue a se espalhar em um dos continentes mais desafiadores para o cristianismo. A expansão da Igreja Internacional e do Evangelho Quadrangular na Europa enfrenta desafios significativos devido à secularização e à crescente influência islâmica no continente. A resistência ao Evangelho é intensa em várias regiões, sendo um dos maiores obstáculos o aumento da incredulidade. Em resposta a esses desafios, a IEQ estabeleceu 7 objetivos estratégicos para assegurar a continuidade do trabalho missionário e o crescimento da igreja. Esses objetivos incluem o desenvolvimento de movimentos eclesiásticos culturalmente apropriados, o recrutamento e treinamento de pastores e líderes com capacidade de plantar novas igrejas e a promoção de redes de colaboração entre igrejas locais e nacionais. Além disso, a igreja busca fornecer treinamento contínuo e orientação pessoal para pastores e líderes, além de desenvolver um conselho regional de anciãos, responsável pela supervisão do crescimento da igreja. Outro foco importante da IEQ é o desenvolvimento de jovens líderes, garantindo que as próximas gerações tenham uma base sólida para continuar o trabalho de evangelização. A presença de IEQ em países como Albânia, Alemanha, Grécia e Reino Unido mostra que, apesar das dificuldades, a Igreja está comprometida em enfrentar os desafios com determinação e fé, buscando sempre expandir a mensagem do Evangelho em um continente cada vez mais secularizado. Tópico 3. A Igreja no Brasil. Harold Edwin Williams nasceu em Hollywood, Estados Unidos, em 27 de novembro de 1913, numa época em que o cinema estava em grande expansão. Sua influência foi influenciada por esse ambiente, levando-o a participar de algumas produções cinematográficas. Apesar desse início promissor no mundo de entretenimento, o chamado de Deus sempre esteve presente em sua vida. Frequentando o Angelus Temple com sua família, Harold conheceu Mary Elizabeth, uma jovem que se tornaria sua companheira de vida e ministério. Eles se casaram em 1939 e juntos enfrentariam muitas batalhas no campo missionário. Harold dedicou-se aos estudos e, após concluir sua formação na Life, em 1942, assumiu o pastoreio da igreja de Little Rock, no Arkansas, mas seu coração ansiava por algo mais. Sentindo o chamado missionário, ele começou a buscar orientações sobre como poderia servir em outras nações. Essa convicção o levou à Bolívia em 1945 como parte da missão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Embora tenha enfrentado desafios iniciais na Bolívia, a determinação e a fé de Harold abriram o caminho para uma obra transformadora que o levaria a novos horizontes no Brasil. Em 1945, Harold Williams foi designado para liderar uma escola missionária da Igreja Quadrangular na Bolívia. Porém, ao chegar, ele enfrentou resistência por parte da missionária que já liderava a instituição, o que impediu de assumir o cargo. Segundo as regras da igreja, Harold deveria ter retornado imediatamente aos Estados Unidos. Contudo, ele sentiu um profundo desejo de continuar sua missão e salvar as almas que clamavam por ajuda. Durante esse período de incerteza, Harold conheceu Jesus Hermílio Vasquez Ramos, um pastor peruano com grande conhecimento das culturas latino-americanas. Juntos, após muita reflexão e oração, decidiram seguir o chamado de Deus e se mudaram para o Brasil, mesmo sabendo que isso iria contra as ordens de seus superiores.
Em maio de 1946, os dois pastores cruzaram a fronteira e chegaram à cidade de Porto Velho, Rondônia. A jornada missionária os levou às várias cidades até chegarem a Poços de Caldas, onde Harold se dedicou a aprender a língua portuguesa. Em julho do mesmo ano, a Igreja Internacional reconheceu seu trabalho e o nomeou oficialmente missionário para o Brasil, marcando o início de um longo ministério de impacto no país. Jesus Hermílio Vasques Ramos nasceu no Peru, na cidade de Huayacayán. Ele foi convertido aos 14 anos durante um culto em praça pública, uma experiência que marcou o início de seu compromisso com Deus. Apenas 2 anos depois, aos 16 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo, um evento que consolidou o chamado de Deus para o ministério em sua vida. Após sua conversão, Emílio sentiu o desejo de estudar teologia e foi formado no Instituto Bíblico de Assembleia de Deus em Lima, onde adquiriu uma base sólida teológica para o seu futuro ministério. Em janeiro de 1940, ele foi enviado à Bolívia para auxiliar no trabalho missionário junto aos indígenas Sirionós, sob a liderança dos missionários Jack e Isabel Anderson. Durante este período, Hermílio passou por dificuldades financeiras, pois não recebia nenhum subsídio até o final daquele ano. Em 1944, ele se casou com Florinda Ângela Ortiz e juntos abriram uma igreja quadrangular em Puerto Sucre. Hermílio começou a perceber que os brasileiros com quem trabalhava na Companhia Americana de Borracha eram mais receptivos ao evangelho do que outros grupos, o que motivou a buscar novas direções para sua missão, incluindo a expansão para o Brasil. Em 1946, após muitos desafios, Harold Williams e Jesus Hermílio Vasques Ramos decidiram unir forças e seguir para o Brasil. Ambos sentiram um forte chamado de Deus para iniciar uma nova obra missionária no país, embora isso significasse enfrentar dificuldades e ir contra as orientações da liderança da Igreja Quadrangular. Ao chegarem ao Brasil, passaram por diversas cidades até finalmente estabelecerem base em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde Harold dedicou-se ao aprendizado da língua portuguesa. Foi em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, que a dupla encontrou a oportunidade de começar seu trabalho evangelístico de maneira mais estruturada. Em 1950, Harold fundou a primeira igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, inicialmente conhecida como Igreja Evangélica do Brasil. A partir daí, o trabalho de ambos foi crescendo, com Hermílio Vasques se dedicando ao pastoreio de várias igrejas e fortalecendo a liderança local. Juntos enfrentaram muitos desafios, mas seu compromisso com a missão de pregar o Evangelho foi mais forte do que qualquer adversidade. Eles plantaram a semente de uma obra que se expandiria por todo o Brasil, impactando milhares de vidas e criando uma base sólida para o crescimento da Igreja Quadrangular no país. A fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil é um marco significativo na história do evangelismo pentecostal do país. Esse movimento começou com 2 homens que tinham o propósito firme de expandir o reino de Deus em um novo território. Harold Williams, um missionário dos Estados Unidos, e Jesus Hermílio Vasques, um pastor peruano, se uniram para cumprir esse objetivo e em 15 de novembro de 1951 eles fundaram a Igreja Evangélica do Brasil em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Esse evento marcou o início formal da obra quadrangular no Brasil, que se alinhava com a doutrina da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Com essa base, eles começaram a expandir sua missão pregando a doutrina pentecostal, buscando um avivamento espiritual no país. A obra cresceu significativamente ao longo dos anos, alcançando um número impressionante de igrejas, congregações e grupos pequenos espalhados por todo o Brasil.
Este momento inicial em São João da Boa Vista foi um ponto de partida para a criação de uma grande obra evangelística que se tornou um movimento nacional e internacional. A fundação oficial da Igreja Evangélica do Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1951, na cidade de São João da Boa Vista. Ela surgiu como um ramo autônomo da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, seguindo a mesma base doutrinária que prega o Evangelho completo da salvação. Essa independência da obra no Brasil foi fundamental para a contextualização e adaptação do movimento ao público brasileiro. Harold Williams, junto com Hermílio Vasquez, deram início a esse trabalho de forma formalizada, criando um marco histórico para o pentecostalismo no Brasil. Vale lembrar que, esse período, o nome oficial da igreja ainda não era Igreja do Evangelho Quadrangular. Essa alteração de nome só foi realizada mais tarde, no início de 1958, durante uma importante convenção nacional. Naquela ocasião, decidiu-se mudar o nome que usamos até hoje, consolidando a Igreja do Evangelho Quadrangular no cenário religioso brasileiro. Essa transição não apenas refletiu uma maior identificação com a missão global da Igreja, mas também abriu caminho para o crescimento exponencial da obra no país, que se expandiu rapidamente para outros estados e regiões. Um aspecto fundamental para a consolidação da Igreja Evangélica do Brasil foi a criação da sua primeira diretoria, que garantiu uma base organizacional sólida para a nova denominação. A primeira diretoria foi formada por Harold Williams, que assumiu a presidência, Dr. Cir de Oliveira Martins, que ocupou o cargo de vice-presidente, e Mary Williams, esposa de Harold, que acumulou as funções de secretaria e tesoureira. Além da estrutura diretiva, a nova igreja também adotou um estatuto inspirado nos moldes da Igreja Quadrangular Americana, que forneceu uma base jurídica e administrativa sólida para as futuras operações da igreja no país. Esses estatutos foram essenciais para o alinhamento com a doutrina e prática da Igreja Internacional, garantindo que a obra no Brasil estivesse integrada à missão global do movimento. A criação dessa diretoria e a formalização de sua estrutura organizacional marcaram um passo importante para o crescimento e expansão da igreja no Brasil. A partir dessa estrutura inicial, a obra evangelística pentecostal pôde expandir rapidamente, levando o evangelho a milhares de pessoas em diversas regiões do país. O movimento evangelístico iniciado por Harold Williams e Hermílio Vasquez na pequena cidade de São João da Boa Vista logo se transformou em um fenômeno de expansão nacional e internacional. O crescimento da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil foi surpreendente, atingindo todos os estados brasileiros e tornando-se uma das maiores denominações pentecostais do país. Atualmente, a igreja conta com aproximadamente 18 mil igrejas e congregações espalhadas pelo Brasil, além de cerca de 40 mil células e grupos pequenos responsáveis por propagar o evangelho completo de salvação em todas as regiões. Além de seu impressionante crescimento no Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular também se expandiu para mais de 150 países ao redor do mundo, levando a mensagem de Cristo a milhões de pessoas. Esse crescimento reflete o impacto profundo que o trabalho evangelístico inicial de Harold Williams e de Hermílio Vasquez teve não apenas no Brasil, mas também em uma escala global. A Igreja continua a desempenhar um papel vital no avanço do cristianismo pentecostal, com mais de 40 mil membros do ministério credenciados, dedicados a espalhar a doutrina e as boas novas do Evangelho.
Harold Williams, depois de realizar inúmeras campanhas de cura divina e presenciar milagres em São João da Boa Vista, enfrentou um período de estagnação em seu trabalho missionário. As barreiras que surgiram poderiam ter feito qualquer pessoa desistir, mas Williams tinha certeza de que sua missão no Brasil não havia terminado. Ele sabia que Deus o havia enviado para realizar um grande trabalho evangelístico e essa convicção o levou a buscar direcionamento divino por meio de um jejum de 40 dias. Durante esse tempo, ele orou intensamente, pedindo orientação sobre como seguir adiante. Foi nesse período de busca espiritual que ele recebeu uma visão reveladora. Deus lhe mostrou seu amigo, o evangelista americano Raymond Boatrick, pregando para multidões, o que indicava o caminho a seguir. Boatrick, conhecido por suas campanhas de cura e seu ministério com tendas nos Estados Unidos, se tornaria uma peça-chave no desenvolvimento da obra evangelística no Brasil. Assim, o trabalho missionário de Williams ganharia novo impulso com a parceria de Boatrick e juntos iriam impactar ainda mais pessoas através de campanhas evangelísticas que realizariam no Brasil. Durante o jejum de 40 dias, Harold Williams buscava intensamente o direcionamento de Deus para superar a estagnação em seu trabalho missionário. Foi nesse período que ele teve uma visão onde Deus lhe mostrou Raymond Boatrick pregando para grandes multidões. Boatrick, evangelista americano conhecido por seu trabalho com tendas, era alguém que Williams já conhecia e admirava. Inspirado pela visão, Williams enviou uma carta para Boatrick compartilhando seu desejo de expandir o trabalho evangelístico no Brasil. O que Williams não sabia era que, ao mesmo tempo, Boatrick também havia recebido uma revelação de Deus sobre as necessidades da obra missionária no Brasil. Enquanto Boatrick falava sobre isso em uma de suas reuniões de tenda nos Estados Unidos, a carta de Williams chegou até ele, confirmando o plano divino. A conexão entre os dois evangelistas foi claramente orquestrada por Deus, unindo suas visões e ministério para dar início a um grande movimento evangelístico no Brasil. Essa colaboração trata não apenas a expansão das tendas evangelísticas, mas também fortaleceria a obra de Harold Williams e proporcionaria um renascimento do fervor espiritual em muitas regiões do país. Após a conexão divina entre Harold Williams e Raymond Boatrick, a primeira grande campanha evangelística em São Paulo foi organizada. O pastor Silas Dias, da Igreja Presbiteriana Independente de Cambuci, ficou impressionado com os milagres testemunhados em São João da Boa Vista e ofereceu sua igreja para que a primeira campanha na capital paulista fosse realizada. A campanha ocorrida em 1952 foi um marco na história do movimento quadrangular no Brasil. Durante o evento, muitos milagres aconteceram, curas foram presenciadas e a campanha ganhou grande notoriedade, chegando até mesmo a ser noticiada nas primeiras páginas dos jornais de São Paulo. Esse sucesso inicial não apenas solidificou a colaboração entre Williams e Boatrick, mas também deu origem ao movimento evangelístico que se expandiria rapidamente para outras partes da cidade e do estado. A campanha de São Paulo foi um ponto de virada para a Igreja Quadrangular no Brasil, marcando o início de uma era de grande avivamento e milagres que transformariam a paisagem espiritual do país. A partir desse evento, o trabalho de evangelização por meio das tendas começaria a tomar uma forma ainda mais organizada e abrangente. Após o sucesso das campanhas em São Paulo, as tendas evangelistas começaram a desempenhar um papel crucial na expansão do movimento quadrangular. A tenda número 1 foi erguida no bairro de Cambuci e logo se tornou um local de referência para as reuniões evangelísticas. A tenda percorreu diversos bairros da capital paulista como Água Branca e Casa Verde, levando o evangelho para milhares de pessoas. O sucesso dessas campanhas foi tão grande
que se tornou necessário adquirir mais tendas para continuar o trabalho de evangelização. Ao todo, 24 tendas foram utilizadas. Metade delas foi doada por igrejas e pessoas nos Estados Unidos, e outra metade foi adquirida com a ajuda de brasileiros que apoiavam a obra. Cada tenda, ao realizar campanhas evangelísticas em diversas localidades, dava origem a novos núcleos de evangelização que posteriormente se constituíam em igrejas. Esse modelo de evangelização permitiu que o movimento quadrangular crescesse rapidamente e alcançasse regiões que antes não tinham acesso ao Evangelho. As tendas se tornariam um símbolo do avivamento e do crescimento da Igreja Quadrangular no Brasil, levando a mensagem de salvação e cura para milhares de pessoas em várias partes do país. Embora o movimento das tendas evangelísticas tenha se espalhado com grande sucesso por São Paulo e outras regiões do Brasil, não foi isento de desafios e oposição. As campanhas de evangelização realizadas pelas tendas atraíram multidões, mas também provocaram resistência de vários setores. Houve perseguições, prisões de líderes e tentativas de impedir o progresso do movimento. Essas dificuldades foram intensas e os missionários que lideravam as campanhas enfrentaram grandes pressões para que desistissem. No entanto, a perseverança e a convicção de que estavam cumprindo um propósito divino mantiveram os líderes e membros da Igreja Quadrangular firmes. Mesmo diante de tais obstáculos, o movimento não só sobreviveu, mas também continuou a crescer. A mensagem do avivamento não foi interrompida e a igreja seguiu expandindo suas atividades missionárias. Além disso, o impacto das campanhas quadrangulares foi sentido por outras denominações. Embora algumas resistissem, outras foram despertadas para realizar seus próprios trabalhos missionários, influenciadas pelo movimento de reavivamento que estava tomando conta do Brasil. O crescimento da Igreja Quadrangular foi um testemunho de como a fé e a determinação podem vencer as dificuldades e trazer transformação espiritual a uma nação. Em sua missão de expandir a Igreja do Evangelho Quadrangular, o missionário Harold Williams fez a mudança da igreja para São Paulo, onde assumiu a liderança da Cruzada Nacional de Evangelização, o braço evangelístico da denominação. Inicialmente, a congregação realizava cultos em uma tenda de lona chamada Tenda número 1. Em 1954, um passo importante foi dado com a mudança para um salão alugado na Rua Brigadeiro Galvão, marcando um momento de estabilidade e expansão. 3 anos depois, em 1957, Williams adquiriu um terreno na Praça Olavo Bilac, número 90. Esse local se tornaria a primeira sede nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. A aquisição do terreno representou uma nova etapa no desenvolvimento da obra, fortalecendo a presença da IEQ em São Paulo e preparando o terreno para o crescimento futuro da denominação. A visão de Harold Williams desde o início foi trazer o Evangelho e o reavivamento espiritual ao Brasil, e este terreno seria o ponto de partida de algo maior. Assim, o sonho da primeira sede começou a tomar forma, plantando a base sólida para o movimento evangelístico que impactaria o país. A construção da primeira sede nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil foi um marco fundamental para o movimento. A pedra fundamental foi lançada em 1966, marcando o início da edificação de um prédio que seria central para a expansão da denominação no país. Localizada na Praça Olavo Bilac, número 90, essa sede abrigaria muitos eventos importantes, como convenções e encontros espirituais. 2 anos depois, em 1968, o prédio de 3 andares foi oficialmente inaugurado pelo reverendo George Russell Faulkner, que, na época, era o 4º presidente do Conselho Nacional de Diretores da Igreja Quadrangular.
A inauguração representou um momento de grande celebração e avanço para a igreja, que estava ganhando força tanto em São Paulo quanto em outras regiões do Brasil. O edifício foi utilizado para uma série de eventos significativos, incluindo as convenções nacionais e estaduais que reuniam pastores e líderes de todo o país. Esses encontros, novas diretrizes e normas eram discutidas para guiar o crescimento e a administração da igreja, além da consagração de novos membros ministeriais. Este local, portanto, não apenas representou um símbolo de expansão física, mas também um centro espiritual e administrativo vital para a missão da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. A Igreja da Praça Olavo Bilac, além de ser um marco físico para a expansão da Igreja do Evangelho Quadrangular, tornou-se palco de eventos de grande importância. O prédio abrigou convenções nacionais e estaduais, que eram momentos de renovação espiritual e orientação administrativa para a denominação. Pastores e líderes de todo o Brasil vinham até São Paulo para participar desses encontros, onde recebiam novas diretrizes para continuar o trabalho evangelístico em suas respectivas regiões. Essas convenções não só reforçavam a unidade da igreja, mas também ofereciam oportunidades para a consagração de novos membros do ministério, como obreiros credenciados e ministros em ascensão. A liderança quadrangular, sob a orientação do Conselho Nacional de Diretores, trabalhava para estabelecer normas e direções que conduzissem ao crescimento saudável e organizado da igreja no Brasil. A Igreja da Praça Olavo Bilac foi, portanto, um centro de decisões estratégicas e um ponto de encontro para a renovação espiritual de seus líderes. Cada evento realizado ali servia para fortalecer o propósito evangelístico e espiritual da denominação, além de ser um espaço de acolhimento e treinamento para os líderes que desempenhariam papéis importantes no crescimento da igreja em todo o território nacional. A igreja localizada em São Paulo desempenhou um papel essencial na administração e expansão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Outro marco importante, significativo, foi o início do Instituto Bíblico Quadrangular, IBQ, nesse local. Inspirado no Life Bible College dos Estados Unidos, o IBQ foi criado com o objetivo de formar e capacitar pastores e líderes para atuar na obra evangelística em todo o país. Durante 3 anos de curso, estudantes de todas as regiões do Brasil se deslocavam até São Paulo para receber essa formação teológica. Atualmente, o Instituto é conhecido como Instituto Teológico Quadrangular, ITQ, e conta com unidades espalhadas por todo o Brasil. O ITQ sede em São Paulo ainda é considerado uma referência nacional na educação teológica da IQ. Muitos grandes líderes da denominação passaram por suas salas de aula, contribuindo para o fortalecimento e a expansão da igreja em território brasileiro. O Harold Williams desempenhou um papel essencial no início da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Após a fundação da igreja, ele assumiu a posição de secretário executivo do Conselho Nacional de Diretores entre os anos 1951 a 57. Devido à legislação vigente durante o governo Vargas, que proibia estrangeiros de ocuparem a presidência da organização civil no Brasil, Williams não pôde exercer o cargo de presidente, apesar de ser o fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular no país. Durante esse período, ele contribuiu significativamente para a organização e expansão da igreja, mesmo atuando formalmente em uma posição executiva e não presidencial. Sua liderança foi complementada pelo reverendo Sir Evangelista Martins, que, sendo brasileiro, assumiu a presidência e liderou oficialmente a denominação. A colaboração entre ambos foi fundamental para que a Igreja do Evangelho Quadrangular pudesse enfrentar os desafios iniciais e se consolidar como uma importante denominação cristã no Brasil. Williams foi uma figura crucial no estabelecimento da igreja e sua declaração à missão continuou a influenciar o desenvolvimento
desenvolvimento da denominação nos anos subsequentes, mesmo após deixar a presidência formal da instituição. O reverendo Joaquim Pedro dos Santos fez história na Igreja do Evangelho Quadrangular ao ser o primeiro brasileiro eleito para a presidência do Conselho Nacional de Diretores. Ele assumiu o cargo em 1957, após o término do mandato do reverendo Harold Williams, que retornou aos Estados Unidos. Joaquim Pedro dos Santos foi escolhido para continuar o trabalho de expansão e organização da Igreja, liderando de forma eficiente e dedicada durante o período de 1957 a 1962. Sua eleição representou um momento importante para a denominação, pois até então a liderança havia sido majoritariamente estrangeira. Com a nomeação de um brasileiro, a Igreja consolidava suas raízes no país e fortalecia a sua autonomia institucional. Durante a sua presidência, ele contribuiu para a consolidação das diretrizes administrativas e espirituais da Igreja, abordando a implementar uma estrutura que pudesse sustentar o rápido crescimento da denominação no Brasil. Seu período à frente da Igreja foi marcado por um compromisso com o evangelismo e o fortalecimento das congregações espalhadas pelo território nacional. O legado de sua liderança permanece significativo na história da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, marcando o início de uma nova fase de governança nacional. O reverendo Jorge Russell Faulkner foi uma figura central na liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, servindo como presidente do Conselho Nacional de Diretores por um longo período, de 1962 a 1988. Sua presidência foi marcada pela estabilidade e continuidade, contribuindo para a consolidação da Igreja em todo o território brasileiro. Durante seus 26 anos de liderança, Faulkner desempenhou um papel crucial na expansão da denominação, supervisionando o crescimento de novas congregações e fortalecendo as estruturas administrativas da Igreja. Sua visão estratégica permitiu que a Igreja IEQ se estabelecesse de forma sólida em diversas regiões do Brasil, criando uma base forte para o crescimento contínuo. Além disso, Faulkner esteve à frente de muitos eventos importantes da Igreja, como convenções e encontros nacionais que reuniriam líderes e pastores de todo o país. Sob sua liderança, a Igreja continuou a cumprir sua missão evangelística com foco no treinamento de líderes e no fortalecimento das congregações locais. Após sua saída da presidência, ele foi nomeado presidente emérito da IEQ, um título honorário que reconheceu sua contribuição significativa para a Igreja. Seu legado de serviço e dedicação permanece um marco importante na história da denominação. O reverendo Mário de Oliveira é uma das figuras mais importantes na história recente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Desde 1996, ele tem servido como presidente do Conselho Nacional de Diretores, sendo reeleito sucessivamente para a posição. Sua liderança tem sido marcada por uma série de avanços significativos, tanto no campo administrativo quanto no espiritual. Sob sua direção, a Igreja experimentou um crescimento contínuo, com a fundação de novas congregações e o fortalecimento das instituições educacionais e de formação de líderes, como o ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Além disso, ele tem trabalhado para garantir que a Igreja continue fiel à sua missão evangelística, ao mesmo tempo em que se adapta às necessidades e desafios do contexto moderno. Mário de Oliveira tem sido um defensor da unidade entre as igrejas locais, promovendo eventos e convenções que reforçam o senso de comunidade e propósito entre os membros da denominação. Sua liderança visionária tem contribuído para o crescimento espiritual da Igreja, assim como para o seu desenvolvimento administrativo e institucional, fazendo da IEQ uma das denominações cristãs mais influentes no Brasil atualmente. O impacto de sua liderança continua a moldar o futuro da Igreja e seu compromisso com a obra de Deus é amplamente reconhecido.
Desde sua fundação no Brasil pelo reverendo Harold Williams, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem um forte caráter missionário. No início, os esforços se concentravam principalmente na evangelização dentro do país, mas com o tempo essa visão se expandiu. Hoje, a IEQ é responsável pelo envio de diversos missionários brasileiros, tanto para missões locais como internacionais. Essas ações são coordenadas pela SGM, Secretaria-Geral de Missões, uma parte fundamental do Conselho Nacional de Diretores da IEQ, garantindo que os missionários recebam apoio espiritual, emocional e financeiro durante seus trabalhos. Essa perspectiva de missões vai além de uma simples obrigação religiosa, é parte do coração da Igreja e de seus membros que buscam alcançar nações e comunidades que ainda não conhecem o Evangelho. Dessa forma, o impacto missionário da IEQ reflete seu compromisso em pregar a palavra de Deus e em cumprir o mandamento de Cristo de levar a mensagem de salvação aos quatro cantos da terra. Esse compromisso missionário não só fortalece a fé daqueles que recebem a palavra, mas também molda a própria identidade da Igreja como uma organização ativa na obra de Deus no mundo. O projeto indígena Kaxinawá representa um marco na obra missionária da IEQ. Iniciado em 1955, os primeiros missionários chegaram ao Peru para trabalhar com os Kaxinawá, um grupo indígena que até então não tinha contato com o Evangelho. Desde o início, o trabalho missionário foi desafiador, mas o compromisso dos missionários produziu frutos significativos ao longo dos anos. Em 1968, começou a tradução da Bíblia para a língua Kaxinawá, um passo essencial para a evangelização e alfabetização desse povo. Em 1980, a primeira evangelização foi realizada e em 1981, o único convertido na época começou a ensinar o Novo Testamento aos seus alunos. Desde então, o projeto tem avançado com as primeiras mulheres sendo batizadas em 1985. E em 1988, o primeiro pastor, Kaxinawa, formado no Instituto Bíblico. Em 2000, os Kaxinawa realizaram sua primeira viagem missionária ao Brasil, levando o Evangelho a outras comunidades indígenas. Atualmente já existe uma igreja com liderança indígena na comunidade Novo Recreio e convertidos em quase todas as 12 comunidades. Kaxinawa, no Brasil. Este projeto exemplifica o impacto duradouro da obra missionária da IEQ, levando a palavra de Deus a povos antes inalcançados. O projeto Margarida, lançado pela Igreja do Evangelho Quadrangular em 2014, é um exemplo notável de como a Igreja combina o cuidado com a saúde física e espiritual das pessoas. O projeto foi criado com o objetivo de prevenir e combater o câncer de mama e doenças cardiovasculares entre as mulheres, dois dos maiores problemas de saúde enfrentados pela população feminina. Através de suas 2 unidades móveis e uma unidade fixa em Belo Horizonte, o projeto tem alcançado áreas remotas e populações carentes que de outra forma teriam pouca ou nenhuma assistência médica. As unidades móveis já percorreram 14 estados no Brasil, incluindo regiões de difícil acesso, fornecendo exames preventivos e acompanhamento médico. Além de cuidar da saúde física das mulheres, o projeto Margarida também oferece conforto espiritual, abordando a importância do Evangelho e a fé duradoura durante momentos de dificuldades. Até setembro de 2019, o projeto já havia realizado aproximadamente 30 mil atendimentos, mostrando o impacto significativo que tem na vida das pessoas. O projeto Margarida não apenas salva vidas através da medicina preventiva, mas também oferece esperança através da mensagem de Cristo, tornando-se uma poderosa ferramenta de evangelização.
O Projeto Lucas é outra importante iniciativa missionária da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, focada em oferecer atendimento médico e odontológico a comunidades carentes. Este projeto envolve médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais de saúde que voluntariamente doam parte de seu tempo para atender pessoas em situações de vulnerabilidade. O diferencial do Projeto Lucas é que, além de oferecer cuidados com a saúde física, ele também foca na saúde espiritual dos atendidos. Enquanto os profissionais de saúde cuidam dos pacientes, os voluntários da igreja compartilham o evangelho e oferecem oração, trazendo conforto espiritual às pessoas. O projeto acontece principalmente durante os finais de semana e feriados, sendo realizados em grupos locais da IEQ ou em escolas públicas que cedem espaço para a realização dos atendimentos. Esta cooperação entre os voluntários e as instituições locais permite que um número maior de pessoas sejam beneficiadas, tanto com o serviço de saúde quanto com a mensagem de esperança de Cristo. O Projeto Lucas exemplifica o compromisso da IEQ com o bem-estar integral das pessoas, unindo cuidado físico e espiritual para transformar vidas. O projeto Tendas Modernas é uma iniciativa estratégica da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil para expandir sua presença em cidades onde ainda não há igrejas estabelecidas. O projeto é uma responsabilidade dos conselhos estaduais de diretores que trabalham em conjunto com a Secretaria Estaduais de Missões para identificar cidades com potencial para receberem novas congregações. O processo envolve um levantamento detalhado das necessidades locais, a busca por um espaço adequado para iniciar as atividades da igreja, como uma casa pastoral ou um salão para alugar, e a intercessão constante por essa obra. Além disso, o projeto inclui a seleção de pastores comprometidos para liderar essas novas igrejas, garantindo que as congregações sejam orientadas por líderes espirituais preparados para o desafio missionário. O slogan do projeto, Uma Igreja em Cada Cidade, reflete o desejo da IEQ de alcançar cada vez mais pessoas com a mensagem do Evangelho, levando a palavra de Deus a locais que ainda não tiveram contato com o trabalho da igreja. O projeto Tendas Modernas é um exemplo do compromisso da IEQ com a expansão do reino de Deus no Brasil, plantando igrejas que irão impactar positivamente as comunidades locais. Além de suas missões nacionais, a Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil também desempenha um papel significativo em missões internacionais. Atualmente, a Igreja mantém 18 missionários brasileiros atuando em 8 diferentes campos ao redor do mundo, incluindo nações da Ásia Central, África e América Latina. Esses missionários dedicam suas vidas à pregação do Evangelho e ao discipulado em regiões onde muitas vezes a pregação da palavra de Deus é proibida ou fortemente perseguida. A presença de missionários em países com oposição ao cristianismo coloca muitos deles em situações de risco, mas a fé e o compromisso com a missão são inabaláveis. A igreja mantém em sigilo os nomes e localizações exatas de alguns desses campos por questões de segurança, mas continua apoiando seus missionários com orações e recursos financeiros necessários para manter a obra missionária em andamento. A Secretaria-Geral de Missões também trabalha em estreita cooperação com os missionários, garantindo que recebam o suporte necessário, tanto espiritual quanto emocional. Através dessas missões internacionais, a IEQ Brasil cumpre o mandato de Cristo de ir e fazer discípulos de todas as nações, expandindo o Evangelho a lugares onde a mensagem ainda não foi ouvida. Do capítulo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma das denominações mais influentes do movimento pentecostal, foi fundada por Aimee Semple McPherson, uma evangelista corajosa que dedicou sua vida à propagação do Evangelho de Cristo.
A partir de uma experiência transformadora com Deus, Aimee lançou as bases de um ministério que rapidamente se expandiu, culminando na fundação do Angelus Temple em Los Angeles, que se tornou um centro de avivamento e batismos. Após sua morte, a igreja continuou a crescer, estabelecendo-se em 148 nações e formando parcerias missionárias globais. No Brasil, Harold Edwin Williams e Jesus Hermílio Vasquez Ramos foram fundamentais para a expansão da IEQ, fundando a Igreja Evangélica do Brasil em 1951. Williams e Hermílio enfrentaram desafios significativos, mas sua determinação levou a um avivamento que transformou o cenário religioso brasileiro. A IEQ é conhecida por seu forte foco missionário, implementando diversos projetos como o Projeto Indígena Kaxinawa e o Projeto Lucas, que buscam atender necessidades sociais e espirituais. Com a liderança contínua e o compromisso com a evangelização, a Igreja do Evangelho Quadrangular permanece um farol de esperança e transformação, impactando a vida de milhões ao redor do mundo, desafiando barreiras culturais e religiosas e levando a mensagem da salvação a novos públicos. Ao chegarmos ao final de nossa reflexão deste capítulo 2 sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, somos lembrados do legado deixado por Aimee Semple McPherson e de todos aqueles que seguiram seus passos com coragem e determinação. A história da Igreja do Evangelho Quadrangular é uma verdadeira tapeçaria de fé, perseverança e missão. Através de seus ministérios e projetos, a Igreja não apenas proclamou a mensagem de salvação, mas também se dedicou a atender às necessidades práticas das comunidades ao redor do mundo. E neste momento somos desafiados a continuar essa missão, que possamos olhar para o exemplo de Aimee e de muitos outros missionários que, apesar das dificuldades, nunca desistiram de cumprir o chamado de Deus. Vamos nos comprometer a ser instrumentos de transformação em nossas igrejas, usando nossos dons e talentos para levar esperança e amor àquelas pessoas que nos cercam. A Igreja do Evangelho Quadrangular, com sua presença em 148 nações, é um lembrete de que juntos podemos fazer a diferença, que possamos com gratidão continuar e apoiar e nos envolver nas iniciativas missionárias, unindo nossos esforços para que a luz de Cristo brilhe ainda mais intensamente em nosso mundo. Que a paz de Deus esteja com todos nós enquanto seguimos em nossa jornada de fé. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, agradecemos por este momento em que nos reunimos para refletir sobre a história e a missão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Te louvamos por meio de Aimee Semple McPherson, cuja vida e ministério foram um exemplo de fé e coragem. Senhor, pedimos que a mesma paixão que a impulsionou a levar o Evangelho ao mundo nos inspire em nossas próprias vidas. Dá-nos, Senhor, um coração sensível às necessidades dos outros, assim como Aimee fez. Que possamos ser instrumentos de Tua paz, levando a mensagem de esperança e amor a todos ao nosso redor. Abençoa os missionários que estão no campo, enfrentando desafios e adversidades. Fortalece suas mãos e corações que eles sintam Tua presença ao realizar o trabalho que lhes foi confiado. Pedimos também que, assim como a Igreja do Evangelho Quadrangular se expandiu globalmente, nossas próprias comunidades sejam impactadas pelo Teu amor. Ajuda-nos a ser agentes de transformação e amar como Tu amas e a compartilhar o Evangelho em todas as circunstâncias. Que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e que possamos sempre apoiar para Ti, nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.